dito na aula anterior que a gente ia começar essa parte de cônicas, né, que seria a terceira parte da disciplina. E na aula de hoje a gente vai estudar a equação da parábola. Eu resolvi começar com a parábola, que ela é um pouco mais simples. Não que as outras sejam difíceis, mas a conta que aparece na fórmula da parábola, ela é um pouco menor. Então vamos lá. Parábola, o que é uma parábola, né? Vocês todos já conhecem a parábola do ensino médio como um gráfico de uma equação de segundo grau. Então já é um conjunto familiar para vocês. Só que agora a gente vai estudar a definição de uma parábola de uma maneira mais generalizada, tá? Não somente como um gráfico de uma equação de segundo grau. Então imagine o seguinte: para ter parábola, aqui a gente precisa de duas coisas. Um ponto, que a gente chama de foco, tá? Esse ponto ele é fixo, e uma reta. Essa reta a gente vai chamar de reta diretriz. Agora imagine o seguinte: imagine o conjunto de todos os pontos do R2, de tal forma que a distância desse ponto até a reta seja igual à distância do ponto até o foco. Então, todo ponto que obedece a essa igualdade que está escrita aí, a gente chama pontos, a gente diz que são pontos de uma parábola. Então, é esse conjunto. Então, uma parábola é um conjunto de pontos que obedece a essa regra que está colocada aí, tá? Agora, geometricamente, como que a gente consegue visualizar uma parábola? Olha só, a gente tem uma reta diretriz, que é essa reta R, essa retinha tracejada azul, e temos aqui um ponto F, tá? Que a gente vai chamar de foco. Então, todo ponto, veja que o ponto P, a distância do ponto P é essa medida aqui, desse traço, e a distância do ponto P até a reta R. Essas duas distâncias são iguais. Então, esse ponto é um ponto da parábola. E se você observar qualquer ponto dessa curva verde, que é a nossa parábola, a distância do ponto, se eu pegar um ponto aqui da parábola, essa distância do foco até o ponto da parábola é igual à distância do ponto até a reta. Então, todo ponto da parábola que a gente pegar vai obedecer a essa regra, tá? Então, isso é a definição de uma parábola, tá? Então, parábola é um conjunto de pontos. E o que a gente precisa para ter uma parábola? Um ponto, que é o foco, e a sua reta diretriz, tá bom? Se você tem esses dois elementos, você deduz a equação da parábola, tá? Então, vamos lá fazer um exemplo de como deduzir a equação de uma parábola. Olha só, se eu tenho um foco F, que é esse ponto de coordenada 1 e 1, e a minha reta diretriz é essa reta, que tem essa equação aqui, ó, tá bom? E eu quero a parábola com foco F e reta diretriz y igual a menos x menos 1. Então, antes de deduzir essa equação da parábola, observe o seguinte, que essa reta aqui, você consegue esboçar o gráfico dela, como está esboçado aqui, ó, no gráfico. A gente tem aqui a reta diretriz, que passa em menos 1 em x e menos 1 em y. Isso é só um esboço, né? Eu tenho aqui o meu foco de coordenada 1 e 1. Daí eu já consigo imaginar como é que é a minha parábola, né? Eu já traço aqui um esboço da minha parábola, tá bom? Então, lembrando aqui que o foco, ele vai estar sempre aí do lado, esse lado de dentro aí, né, da parábola, por dentro da curva aqui, né? E a reta diretriz vai estar do outro lado, tá? Então, se você já tem foco e a reta diretriz, você já consegue imaginar essa parábola, já consegue esboçar o gráfico, tá? Agora, o que a gente precisa é deduzir a equação.
tá? Então, como é que deduz a equação de uma parábola? Pela definição. O que a gente tem é o seguinte: todo ponto da parábola obedece a essa regra, né? Que a distância do ponto ao foco é a distância, aqui é a distância do ponto à reta, tá? Aqui eu repeti, mas aqui é a distância de P a R, distância de ponto à reta. Vamos lá. Então, fazendo substituição, ó. Do lado esquerdo aqui da minha igualdade, eu tenho distância entre pontos. Um ponto P de coordenada x, y, distância de P a F. Do lado direito da minha igualdade, eu tenho distância de ponto à reta. O que eu estou usando aqui? Aquela fórmula da aula passada, que eu mostrei para vocês, de distância de ponto à reta em R2, tá? Então, aqui é somente substituição, tá bom? Pronto. Primeiro passo, usar a substituição de fórmula aí de distância de pontos e distância de ponto à reta na definição da parábola. Agora é desenvolver os cálculos, tá? O que a gente vai fazer? A gente pode elevar ao quadrado por dois motivos. O primeiro motivo é para tirar essa raiz que tem aí. E o outro motivo é que a gente elimina o módulo, né? Porque o módulo de um número ao quadrado é sempre positivo. Daí o módulo a gente pode tirar, né? Então veja, aqui ó, foi elevado ao quadrado os dois lados da igualdade. Aqui a raiz do lado esquerdo some, do lado direito é o desenvolvimento do quadrado. Ó, eu tenho o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o terceiro, mais duas vezes o segundo vezes o terceiro. Somente isso que foi feito, tá? Agora, aqui, ó, do lado esquerdo, eu desenvolvo os produtos notáveis, e a gente tem dois aqui para desenvolver. Aqui eu só estou repetindo o que a gente já tinha parado, mas vamos desenvolver agora. Pronto, ó. Eu tenho aqui os produtos notáveis desenvolvidos, tá? E o 2 passou multiplicando, ó. Esse 2 está dividindo, ele passa multiplicando aqui, para o lado esquerdo, tá bom? Aqui é só conta, elevar quadrado, somar, subtrair, tá? Tirar raiz, essas coisas. E aqui, ó, multiplicar por 2, todo mundo, fazer a propriedade distributiva. Já foi multiplicado por 2, a gente tem isso daqui. Agora é só fazer a associação dos elementos x quadrado, y quadrado, x, y e as constantes, tá? Então, aqui, ó, eu associo o 2x quadrado com esse x vai passar para o outro lado subtraindo, então vai sobrar aqui x quadrado, né? Agora eu vou associar aqui, ó, o y quadrado com esse y ao quadrado do outro lado. Então, sobra y ao quadrado. Menos 4x aqui, né? Do outro lado, a gente tem mais 2x, que passa menos 2x, fica menos 6x. O elemento y também, ó, menos 4y, com menos 2y, vai ficar menos 6y. Temos o termo misto, xy, que só está aqui do lado direito, a gente passa para o lado esquerdo. E agora as constantes, né? 2 mais 2 menos 1 e é igual a 3. Então, e do lado direito fica igual a 0. Então, pronto. Daqui não tem como mais simplificar. Minha equação já está simplificada o máximo possível aqui nesse caso. Então, o que é que sobrou? Então, a equação da parábola que sobra é essa daqui, ó. Então, a parábola de foco F de coordenada 1 e 1 e reta diretriz y igual a menos x menos 1 tem essa equação, tá? Isso daqui é a equação da parábola. Nesse caso, tá bom?
que vocês podem observar? Que a equação da parábola ela está muito grande. E, de fato, porque a equação de parábola ela tem uma forma geral de segundo grau. E é dessa forma aqui, ó. Ela é uma equação geral de segundo grau em x e y, tá? E para antecipar, na verdade, elipse e hipérbole também vão ter equações nessa forma, tá? E aí, qual que é a ideia? A ideia seria o quê? Pegar uma equação geral de segundo grau e identificar o que é isso. Se é elipse, se é hipérbole ou se é parábola, tá? Mas a gente vai manter aqui somente na parábola por enquanto, tá bom? E qual é a conclusão? Então, a gente, quando quer desenvolver a equação de uma parábola, a gente chega numa equação geral de segundo grau, tá bom? Luiz, é como se a circunferência dá para ficar nessa forma também geral de segundo grau. Se você desenvolver os quadrados dela, você consegue colocar dessa forma, mas não apareceria aqui o termo misto, o termo XY, tá? Mas também, porque uma circunferência, ela acaba sendo uma cônica também, porque se você cortar o cone com um plano paralelo ou perpendicular ao eixo de simetria, você vai obter a circunferência. Eu até mostrei isso na última aula, né? Que foi um exemplo. Luana já até falou aí, né? A circunferência também é uma cônica. Então vamos lá. Bom, agora entendida a equação da parábola, como é que desenvolve ela, a gente vai entender aqui uns elementos da parábola. Então, dado a parábola aqui, que é a curva verde, a gente tem a reta diretriz, que é essa reta tracejada. Nós temos o foco, tá bom? E o que é importante identificar aqui é o seguinte, que entre o foco e a reta diretriz, existe o vértice da parábola, tá? E o vértice da parábola, ele está bem no eixo de simetria, que eu vou dizer logo o que é. É como se eu tivesse um ponto aqui, ó. Eu tivesse um ponto aqui, esse vértice da parábola é exatamente o ponto médio. E isso é verdade, porque se o vértice é um ponto da parábola, por definição, a distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto até a reta diretriz, não é isso? Então, esse vértice ele está exatamente aqui no ponto médio, entre esses dois pontos. Agora, se a gente pega uma reta que passa pelo foco perpendicular à reta diretriz, a gente chama essa reta de eixo de simetria, tá? Então, a parábola tem o seu eixo de simetria e tem seu vértice, tem o seu foco e a sua reta diretriz, tá bom? Vocês já sabiam mexer com parábola, mas não sabiam que ela tinha um foco e uma reta diretriz, pelo menos alguns, né? Não sei se todos. Mas agora a gente vê que parábola ela tem mais esses elementos aí, tá bom? Agora, o que a gente pode ver aqui? Que quando a gente tem uma parábola e o vértice dela está na origem do plano cartesiano e o eixo de simetria ou ele vai ser o eixo x ou o eixo y, nesses dois casos, na verdade, a equação da parábola fica numa forma reduzida. Ela fica bem menor do que aquela forma geral que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui. Olha só, esse caso aqui do lado esquerdo. Vamos dar um foco aqui, ó. A gente tem aqui o vértice da parábola na origem. E a gente tem como eixo de simetria o próprio eixo y, não é isso? E o que acontece aqui nesse caso é a equação da parábola, ela vai ficar nessa forma aqui, ó. X ao quadrado dividido por 1 sobre 4c. Veja o tanto que a equação foi reduzida daquela forma grandona lá de segundo grau para uma forma. Ela continua sendo de segundo grau, mas de uma forma reduzida. E quem é esse C? Esse C, você identifica aqui o foco. Ó, se o foco está no eixo Y, significa que a coordenada x é 0
E a coordenada y do foco é uma letra, é um número C, tá? Então, aqui, ó, se o foco tem coordenadas 0 e C, a minha reta diretriz, ela vai ter equação y igual a menos C, tá? Então, nesse caso, a equação da parábola, ela vai estar nessa forma. Então, quando você olha para essa forma da equação, você identifica onde é que está o foco da parábola e onde está a reta diretriz, tá? No caso do foco tá no eixo X, como aqui no caso dessa figura agora, o foco está no eixo X. E o eixo de simetria é o próprio eixo X. Nesse caso, a equação da parábola também vai estar na forma reduzida, só que nessa forma aqui, ó, y ou x igual a y ao quadrado dividido por 4c. Onde esse denominador aqui, você consegue identificar o foco. Só que a diferença aqui é que o foco está no eixo x, agora é c e 0, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo para ficar claro melhor isso daqui. Olha só. Considera a parábola de equação y igual a 2x quadrado, tá? Essa parábola, ela tem o foco no eixo y. E esse foco tem coordenadas 0 e 1 sobre 8. E a reta diretriz y igual a menos 1 sobre 8. Tá, mas como é que eu sei disso? Eu sei disso pelo seguinte. Porque lembra aqui a forma reduzida, que é essa daqui? Então, olha só. Se essa é a forma reduzida, o meu 1 sobre 4c é igual a 2, que está aqui na equação da parábola. Aqui é y igual a 1 sobre 4c x quadrado. Então, nesse caso aqui, o meu 2 é 1 sobre 4c. Então, por essa relação aqui, por essa igualdade, eu encontro c igual a 1 sobre 8. Então, se meu foco tem coordenadas 0 e c, então eu sei que meu foco tem coordenadas 0 e 1 sobre 8. E a reta diretriz tem equação a menos 1 sobre y igual a menos 1 sobre 8, tá? Então tá aqui, ó, o gráfico da parábola y igual a 2x, com foco no eixo y e a reta diretriz aqui, tá bom? Alguém tem uma pergunta a fazer? Bom, então eu vou seguir. Vamos lá. Olha só. Identifique o foco e a reta diretriz da parábola. A gente tem essa forma aqui, ó, x igual a y ao quadrado sobre 3. Quando você olha para esse caso aqui, o foco está onde? Está no eixo x, não é isso? Então, ó, se o foco está no eixo x, ele tem coordenadas c e 0. E o nosso 1 sobre 4c aqui é igual a 1 sobre 3, como está aqui na equação da parábola. E aqui eu identifico que C é igual a 3 sobre 4. Pronto. Então, o meu foco tem coordenada 3 sobre 4 e 0. E minha reta diretriz tem equação x igual a menos 3 sobre 4. Como a gente pode ver aqui, e nós temos o gráfico da parábola. Ó. A gente já identificou o foco e a equação da reta diretriz. Tá? Eu quero fazer uma pergunta. Vocês conseguem identificar a diferença aí quando o foco está no eixo X ou quando está no eixo Y? Ó, para você identificar se o foco está no eixo X ou no eixo Y, quando está na forma reduzida, olha para o termo de grau 1. Olha aqui, ó, o termo de grau 1 é X, não é? Então, o foco está no eixo X, tá? Eu vou voltar aqui
Olha só, foco no eixo Y. Qual é o termo de grau 1? Aqui é Y, tá? Foco no eixo X. O termo de grau 1 aqui na equação é X. Isso é uma técnicazinha que você pode usar, né? Na forma reduzida, tá bom? Forma reduzida. O termo de grau 1 vai te dar ali onde é que está o foco, se está no eixo X ou eixo Y, tá? Ficou claro agora, Marília? Pronto. Então, nós já fizemos aqui, temos o gráfico, tá? Vamos lá, ó. Um outro exemplo. A equação da parábola de foco F0 e 1 sobre 4 e reta diretriz y igual a menos 1/4 é dada por... É aquela parábola que você já conhece, ó. Y igual a x quadrado, né? Como é que a gente sabe disso? Se o foco está no eixo y, a gente sabe que a equação é y igual a 1 sobre 4c x ao quadrado, né? Essa é a forma da equação da parábola na forma reduzida. Bom, e se o foco é 0 e 1 sobre 4, então qual é o valor de C aqui? O valor de C aqui é 1 sobre 4, né? Então, quando a gente substitui 1 sobre 4 aqui, a gente obtém y igual a x quadrado, tá? Então, a gente tem exatamente aqui, ó, a equação da parábola que vocês já conhecem lá desde o ensino médio, y igual a x quadrado. Só que agora vocês sabem onde é que está o foco dessa parábola, que é igual a 0 e 1 sobre 4, e a reta diretriz, y igual a menos 1 sobre 4, tá? Posso seguir, gente? Tá, vou seguir. A gente já está finalizando. Uma propriedade interessante da parábola é o seguinte, eu não vou provar isso, mas isso pode ser provado, tá? É uma propriedade que é bem aplicada aí, principalmente na engenharia elétrica, que é a propriedade reflexiva. Ela diz o seguinte, que toda reta que vem paralela ao eixo de simetria e quando toca a parábola, imagina que isso aqui é um feixe de luz, tá? Isso aqui é um feixe de luz e essa parábola ela é um espelho. Então, todo feixe de luz que vem paralelo ao eixo de simetria, quando ele bater na parábola, ele vai ser refletido no foco. Não importa por onde ele vem, desde que ele venha paralelo ao eixo de simetria, veio aqui paralelo, bateu aqui, refletiu no foco. Se vem outro feixe aqui, paralelo, bate aqui e vem parar no foco. Isso é a chamada propriedade reflexiva, tá? Então, se você imaginar que esse foco é uma lâmpada também, imagina que ela é uma lâmpada, esse foco. Então, quando você acende ela, ela vai direcionar todas as luzes, todos os feixes de luz paralelo ao eixo de simetria, como se fosse um farol. Ele um espelho no formato parabólico, ele consegue fazer isso, direcionar todos os feixes de luz paralelo ao seu eixo de simetria. Isso daqui é como se fosse um farol do carro, uma lanterna, tá? Onde é que é usado isso? Em antenas, em radar, satélites, tá? Porque se você perceber, um satélite ele tem um formato parabólico. E aí, toda onda que vem aqui paralela ao eixo de simetria bate no paraboloide, aqui no caso, e reflete no foco dela. Então, aqui o foco da parábola é onde eles colocam os receptores para receber as ondas, para poder receber sinal de rádio, de satélite, essas coisas, tá? Então, isso daí é uma aplicação prática. E pode ser provado isso, tá? Não vou demonstrar aqui,
mas isso é uma aplicação prática, tá bom? Então, a gente vai encerrar e o que eu quero que vocês façam? Como essa parte de parábola e cônica, as contas são um pouco grandes, então vocês têm que assimilar esse assunto. Não vou mais colocar exemplo, eu vou fazer uma pausa por aqui agora, porque na próxima aula a gente vai continuar com parábolas, só que fazendo exercícios. E até lá eu quero que vocês pratiquem a definição de parábola, a dedução da equação e esboçar gráfico com esses exercícios aqui, tá? Porque na próxima aula a gente vai fazer uma remate, vai estudar a parábola com um pouco mais de detalhe e fazer esses exercícios aí que está proposto para você, tá bom? E agora a gente encerra essa aula. Pode